Livro do Êxodo, capítulo 14, verso 10. Chegando o faraó, os filhos de Israel levantavam os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos trataste assim, fazendo sair do Egito. Não é isso que dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer neste deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O livro do Êxodo é um livro que nos traz uma referência tão importante, que é a nação de Israel. Dentro desses 40 capítulos nós veremos o agir, nós veremos o poder, nós veremos a glória de Deus sendo manifestada sobre a vida de um povo. Dentro desses 1213 versículos que compõem este livro, nós veremos a graça do Senhor agindo. Nós veremos em um momento em que o povo está no deserto, Deus alimentando o teu povo. Nós veremos em um momento em qual o povo está sedento de água e a rocha está jorrando água. Nós veremos no momento em que se está caminhando pelo deserto e o dia é tão quente, mas a nuvem está sendo como um guarda-sol para o povo do Senhor. Nós veremos que durante a noite, quando os graus são negativos e a coluna de fogo do Senhor é como um cobertor para a nação de Israel, nós veremos que em todo momento a palavra do Senhor vem agindo em favor de um povo, a qual o Senhor escolheu, a qual o Senhor separou, a qual vem trazendo o título de saída da escravidão para a libertação, a qual Deus tinha determinado para este povo. Pois bem, a história se começa no capítulo 1, mas era narrado um pouco ainda antes, quando ainda José está governando dentro da terra do Egito. Mas o capítulo 1 diz que José agora está morto, e o novo faraó que está sentado ao trono, por nome de Ramsés II, não conhecera José, não sabia os feitos talvez que José tinha feito. A Bíblia diz que com a entrada do povo na terra do Egito, através de José, indo Jacó e a sua família, a Bíblia diz que esse povo se expande, esse povo está crescendo sobre esta terra. A Bíblia está dizendo que com isto, Faraó, observando este crescimento, há um temor vindo em sua mente, há uma angústia crescendo em seu coração. A Bíblia vai nos relatar que o próprio Faraó está dizendo: e se esse povo se unir com os nossos adversários, se unir com os nossos inimigos, e com eles juntar forças e guerrear contra nós, com certeza eles sairão desta terra, sairão debaixo das nossas mãos que o oprimem. Eu preciso fazer alguma coisa, precisamos fazer um modo com que este povo venha parar, venha estacionar, não venha crescer. A Bíblia diz que agora há uma lei sendo decretada, que Faraó está determinando, em que o serviço tem que ser dobrado, em que a carga de trabalho ela tem que ser dobrada. A Bíblia diz que aqueles que estão conduzindo o povo de Israel ao trabalho estão oprimindo, estão forçando. A Bíblia diz que há uma angústia, mas porém a mão do Senhor está guardando o teu povo. A Bíblia diz que conforme a opressão está vindo sobre a nação de Israel, isto não é suficiente para essa nação parar, para essa nação retroceder. O povo ainda começa ou continua crescendo, o povo continua ainda avançando em toda a terra do Egito. E eu vejo nos nossos dias atuais tanta opressão, tanta angústia, tanta amargura, tanto suicídio, mas ainda aqui estamos, a igreja do Senhor, sendo guardada
guardada e protegida pela mão do Todo-Poderoso. Imagina os hebreus acabando um dia fatídico, acabando um dia e retornando para a tua casa, porque a estratégia de Faraó é: ataque o corpo, ataque o físico. Se conseguimos atacar o físico, atacamos a mente. Se conseguimos atacar a mente, conseguimos atacar o espírito. Assim fraquejamos o povo. Mas sai o sol. Estão se preparando para um novo dia de trabalho. Chegam no campo de trabalho. Talvez o companheiro venha com uma carriola cheia de palha. O outro companheiro está fazendo a massa, misturando a palha com barro. O outro já está com a forma na mão para moldar o tijolo. E alguém está dizendo: ei, lembra da noite passada que o Espírito de Deus renovava a nossa vida, renovava a nossa alma. Faraó observando e dizendo: rapaz, parece que cada dia que este povo entra aqui, entra com mais força, entra com mais garra. E a mão de Deus sustentando o teu povo. São 430 anos no Egito. São 430 anos sendo escravos. Mas há um dia marcado, o dia da libertação para este povo. Mas não acaba por aí. Talvez nessa noite você entrou tão cansado neste lugar. Talvez você entrou tão cansada. Talvez, meu irmão, o trabalho foi tão pesado hoje. Corpo físico, o desgaste. Mas o Senhor já sentiu o Senhor me renovando aqui nesta noite. Já senti a graça de Deus nesse ambiente e continuo sentindo. Mas Faraó então tem uma outra estratégia. Se eu não consigo atingir o corpo e a mente, eu vou atingir os projetos, vou atingir os sonhos. Assim eu atinjo a família. E a igreja é composta por família. Toda criança do sexo masculino que nascer, matem, assassinem. Quando lança o decreto, imagine a situação deste povo. Imagine a situação dos casais, que agora projetaram algo para a tua vida, que sonharam algo, e alguém está dizendo: a tua história está por um fio para acabar, está chegando um ponto final para a tua história. Mas daí vem o Espírito Santo de Deus nessa casa, e dizendo: porque da tua vida cuido eu, dos teus sonhos cuido eu, do teu projeto eu cuido. Assim diz o Senhor para a tua vida nesta noite. E o propósito de Deus com aquele casal, nem o decreto de Faraó poderia barrar ou parar. A criança nasce, é Moisés. Moisés tem o crescimento, e com isso Deus me deu uma frase: se Deus permitiu nascer, Ele dará o crescimento. Eu vou dizer de novo: se Deus permitiu nascer esse sonho, se Deus permitiu nascer esse propósito, pode descansar, porque Deus está dando. Alamantou que a sépia, alamantou. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Paulo planta, Apolo rega, e Cristo vai dando crescimento. Ei, se Deus permitiu nascer, Ele vai dar o crescimento da tua história. Alamando que a ceva, vastequeua.
Alamanto que a Sévia. Acharam que ia começar e seria poucos dias. Acharam que ia começar e já ia parar. Mas Deus estava dizendo: é eu que vou dar o crescimento. É eu. Moisés cresce, mata o egípcio, esconde, tem que fugir. Vai para Midian, se encanta com a moça, Zípora, casa com ela. Vai para sentar o rebanho do sogro, Jetro. Sem perceber, talvez, está subindo um monte conhecido como Monte de Deus, Horebe. De repente olha para o lado, há uma sarça, pegando fogo. Talvez algo normal, mas não se consumir, a Bíblia diz que Moisés fica maravilhado com o que ele está vendo. Isso faz com que Moisés comece a se aproximar e o próprio Deus está dizendo: Moisés, tire a sandália dos pés, porque o lugar que está é santo. Dentro da cultura dos orientais, quando se retira a sandália dos pés, é sinal de culto. Dentro da liturgia dos judeus, quando se tira as sandálias, é para entrar dentro da sinagoga e adorar o Senhor. Sabe que Moisés está ouvindo Deus dizer? Moisés, é hora de eu ter um culto diretamente com você. Como é que é? Deus marcou esse culto e foi com você nesta noite. Foi com a tua casa, foi com a tua família. Moisés ouve tudo que Deus tem para dizer naquele instante. Moisés fala: mas quem eu estou representando? E o próprio Deus diz: eu sou o que sou. Sabe que Deus estava dizendo? Moisés, eu sou aquilo que você necessita. Como é que é? Se você precisa de uma porta aberta, Ele é a porta aberta para você. Se você precisa de transformação, o eu sou é a transformação que você precisa. Se você precisa de uma bênção, eu sou a vitória que você tanto necessita. Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No original, sabe o que diz? O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. O Senhor é o suficiente para a minha vida. Como é que é? Jesus Cristo é o suficiente dentro da tua casa, no meio da tua família, para a tua vida. Eu não preciso de um baile, não. Eu não preciso para daqui, não. Jesus Cristo é o suficiente para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Deus age. Você conhece a história, vai para Faraó, volta e Deus faz 10 manifestações. Na 10ª praga, morte dos primogênitos dentro da terra do Egito e sobre os egípcios. Hebreu não é tocado porque a marca do sangue está nos umbrais da porta. A morte não entra. Com isso o Faraó libera o povo para ir. Capítulo 14. Eles estão em um lugar chamado Piairote, de frente ao mar. Versículo 10. A Bíblia diz que eles estão erguendo seus olhos em uma visão horizontal e vendo uma manifestação humana. É Faraó com 600 carros. A Bíblia diz, versículo 10, que eles vão orar ao Senhor. A visão oriental muda para a vertical, olhando para o Senhor, que fez os céus, a terra e que está governando o teu povo. Como é que é? A primeira visão que se tem é o horizontal e vendo o meu adversário, o meu inimigo está se aproximando. Mas quando eu leio o Salmo 121, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e a tua presença está aqui nesta noite. Uma das dificuldades que nós temos é de viver numa vida assim, numa visão assim. Mas quando nós começamos a olhar assim,
nós veremos o Senhor em um alto e sublime trono, e dizendo: tudo está no meu tempo, no meu querer e nas minhas mãos. Eles terminam a oração, 5 minutos eu encerro. E isso me chamou a atenção. Acabam de orar, de clamar, versículo 11 e 12. Mas vamos falar com Moisés, dizendo: Moisés, por que não tira do Egito? Não tinha cova suficiente. E é o que muitos fazem no nosso meio: oram, pedem, entrega, e parece que depois que sai do quarto, está dizendo: e aí? Não vai acontecer? Acabou de orar, fez a campanha e está perguntando: cadê o milagre? Opa, Deus está falando com você aí. Terminou a oração e está falando: Deus, ó, aqui. E Deus falando: calma aí. Lá vem Moisés, cheio de Deus, e dizendo: está muito aflito, aquietai-vos. Vocês verão o livramento de Deus, e é hoje. Mano, descansa. Irmão, aquieta o coração, fica tranquilo. Porque você vai ver o livramento de Deus vindo para dentro da tua casa, no meio da tua família. Descansa o teu coração. Versículo 14, aí Moisés bate de frente mesmo. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Se não for para glorificar, fica quietinho, mas fica vendo o que Deus vai fazer. Se não for para agradecer, fica quietinho, mas você verá Deus agindo e trabalhando em favor da igreja. Lá vem Deus com a resposta: Moisés, por que clamas a mim? Pede para o povo caminhar, pede para o povo marchar. Como é que faz? O mar está na frente, os egípcios vêm atrás. Caminhar para onde? Caminhar para onde? Moisés, estenda a mão. A Bíblia diz que vem um vento oriental da parte de Deus. Entenda algo: há um caminho sendo aberto. Tem vento que muitas das vezes vem para destruir, para abalar, mas o vento da parte de Deus vem para abrir caminho, vem para tirar os empecilhos. Não, eu vou dizer de novo porque eu vim para ser profeta. Está vindo um vento da parte de Deus e não é para destruição, é para abrir o caminho para a tua vida em nome de Jesus. Cerro. Meu amigo, companheiro, professor, mestre, Mateus, descansa o coração, filho. Deus conhece os teus pensamentos. Deus sabe das suas noites. E Deus dizendo: filho, eis que há um caminho sendo aberto nesta noite. Você já viu os teus inimigos se aproximando. Olhava para a frente e dizia: e agora, Senhor? E Deus dizendo: só marche, continue caminhando.
porque eu estou abrindo um caminho para garantir a tua vitória nesta noite, assim diz o Senhor. Deus abre um caminho, e este caminho é para a direção da terra a qual Deus tinha prometido. Este caminho aberto faz sentido, ou dá sentido, à terra de Canaã, aquilo que Deus prometera.